Boa tarde a vocês que nos ouvem. Estamos aqui para o nosso episódio Cerebrando, temporada 3, episódio 8. E antes que vocês falam, ué, cadê a frase do Dr. Leandro? O Dr. Leandro, para variar, não está com a gente aqui hoje. Para variar, uma sacanagem. Desculpa aí, Leandro. Para variar, está dando aula e fazendo algumas entregas. E como a semana passada foi uma semana super corrida, não conseguimos gravar, então viemos aqui eu e o Dr. Diogo para falar um pouco para vocês sobre esse novo termo que tem assolado as mídias sociais e que é muito importante que todos entendam ao pé da letra o que é isso. E antes de falar, e aí, Diogo, bem-vindo. Fala, Ivo, tudo bem? Nosso Super. amigo Leandro está nos compromissos de final de ano, então corrigindo prova, dando aula, mas nós estamos aqui para conversar sobre um tema importantíssimo, o famoso brain rot, que, segundo Oxford, é a palavra do momento. E vocês entenderão melhor o que é isso em breve. Aliás, acho que mais que palavra do momento, né? Já indo direto ao ponto aqui, Sim. se a gente fosse traduzir essa expressão colocada por Oxford, que é o brain rot, a gente está falando de deterioração cerebral, né? Ou até mesmo uma podridão cerebral, ou seja, um pedaço do seu cérebro ali que está sendo muito impactado. E isso é um impacto negativo e resultado do uso excessivo de telas de várias formas, Isso aí. né? De conteúdo, acho que de forma geral, da utilização do tempo. A gente está falando muito aí de uma qualidade muito superficial daquele conteúdo, que nada mais traz para o nosso cérebro que uma pequena carga de dopamina, que vai gerar um vício ali super ruim, na verdade, né? Todo mundo adora aquela carga pequenininha de dopamina, mas nesse caso, quando a gente fala do brain rot, a gente está falando de algo muito sério. E prova disso é que o próprio termo, ele surgiu ali no ambiente online, né? Então ele começou ali entre jovens com aquela gíria para descrever aquela sensação de estafa, de desgaste mental, depois de várias horas utilizando alguns dispositivos, e existem inclusive também algumas expressões aí para pessoas que ficam em muitas reuniões online, e daí veio então essa palavra sendo escolhida aí pela Oxford University Press para trazer relevância sobre esse ponto que é muito importante para a gente, já que, de novo, a gente está falando de cérebro, né? E falar de cérebro, a gente fala de saúde mental, e sem saúde mental a gente não tem praticamente nada, porque tudo começa a ser reescrito ali no nosso corpo e a gente tem um problema muito interessante. E para lá de interessante, muito ruim. E aí, Diogo, acho que para a gente poder começar a discutir um pouco mais, acho que uns dados bem interessantes, né? A gente está nas perguntas para testar os seus conhecimentos aqui no nosso Cerebrando. Cara, dando uma olhada por cima aqui, quando a gente fala hoje a nível mundial, a gente tem os adultos passando a média de 7 a 9 horas por dia E em isso é dispositivos impressionante, digitais. né, Ivo? Não, isso é surreal. Surreal. Cara, 7 a 9 horas diárias em dispositivos digitais. Cara, a gente tem hoje mais de 80% do nosso conteúdo, do consumo, né, de conteúdo online, ele está em vídeos de menos de 60 segundos. Ou seja, a gente tem a prova viva aqui de que as Big Techs conhecem muito de neurociência, já que a gente faz aqui é criar um vício para o cérebro, né? Aquela busca constante ali por microdoses de dopamina, de prazer, rodando. E acho que pior do que isso agora, a gente tem então, quando a gente pensa no impacto ou no cenário cognitivo, cara, a gente tem estudos mostrando hoje que esse excesso aí de tela, atividades digitais, ele consegue reduzir em média em 40%, cara, o volume do nosso córtex pré-frontal medial. E aí vem a primeira pergunta, cara, vamos retomar aí um podcast de algumas semanas atrás e explica pra galera aí o que é então o nosso, e pelo que ele é responsável, o nosso córtex pré-frontal medial. E vamos começar a falar um pouquinho da importância de se entender isso e do que isso vai efetivamente causar nas pessoas. Bora? Vamos lá. Quando a gente fala de cérebro, nós temos que voltar um pouco no passado e fazer uma lógica cronológica para o pessoal entender. Nós, seres humanos, temos um cérebro que desenvolveu durante milhares de anos. Para ser mais preciso, segundo alguns estudos, o cérebro moderno tem 1,7 milhão de anos, e talvez o cérebro, como nós conhecemos, tem alguns milhares de anos. Isso significa o quê, Ivo? Que para o teu cérebro modificar a ponto de se adaptar a uma nova situação, isso leva 5 mil, 10 mil, às vezes 15 mil anos dentro dessa evolução toda.
E se vocês não sabem, o nosso primeiro provedor de internet foi em 1996. Significa que faltam ainda 2 anos para que nós tenhamos 30 anos de internet domiciliar no Brasil. Posto isto, entendam que o nosso cérebro, apesar de passar por todas essas mudanças modernas, de ter acesso a toda a modernidade da tecnologia, de sim, aprender coisas novas o tempo todo, ele ainda possui aquela genética primitiva, que quer o quê? Alimentação, água, reprodução, sono. Coisas que fazem com que nós sobrevivamos. Nesse quesito todo, tudo que envolve esse tipo de situação traz para nós dopamina. E a dopamina ela está envolvida num circuito que é o circuito de recompensa. E nisso nós procuramos a dopamina por essa razão. Porque ela vai trazer para nós aquela noção de sobrevivência, aquela noção de motivação. E com o passar do tempo, Ivo, o nosso cérebro, diferente do cérebro de outros animais, foi desenvolvendo uma área chamada córtex pré-frontal. E eu dou sempre um exemplo clássico do córtex pré-frontal, que é comparar você com o teu cachorro. O teu cachorro tem fome como você tem. Mas o teu cachorro, quando começa a se alimentar, ele não fica pensando, raciocinando, meu Deus, eu aqui com tanta coisa na minha casa, e o cachorrinho lá fora passando frio, passando fome, vou pegar metade da minha ração e doar para ele. Por que ele não faz isso? Porque o teu cachorro não tem um córtex pré-frontal desenvolvido. Agora você, como ser humano, consegue julgar situações, consegue analisar situações, consegue planejar o teu futuro, consegue olhar para a tua vida de uma forma julgadora, reflexiva, coisa que o cachorrinho não tem. Coisa que o primata não vai conseguir ter. Coisa que um peixe não vai conseguir. Mas você, como ser humano, consegue. Só que, diante disso, Ivo, nós temos uma indústria que conseguiu se aproveitar dos nossos imprints genéticos. Então, por exemplo, quando você pega as redes sociais, notem que não existe mais final dos feeds. A nossa linha do tempo passa o tempo todo. Se eu quiser ficar 24 horas rolando para baixo, que até o americano chama de scrolling down, que é a nova moda, né? Tirar esse scroll down, que é rolar para baixo mesmo, de tirar esse vício, você vai conseguir ficar 24 horas fazendo isso. Só que para o teu cérebro isso é um prazer gigantesco, porque está achando novidades. Cada vídeo é uma novidade. Cada vídeo é um novo foco de atenção. E aí a pessoa fica completamente viciada naquilo. Ela começa a rolar. Só que daí ela consome essas 7, 8 horas de rede social. E aí me diga, Ivo, ela produz o quê? Nada. Porque ao mesmo tempo você precisa ler assunto da tua faculdade, você precisa estudar assuntos do teu trabalho, você precisa passar no vestibular. Qual que é a energia que essa pessoa terá para fazer coisas úteis na vida se ela passou 8 horas numa rede social vendo vídeo de cachorro, vendo vídeo de culinária que ela nem vai fazer a receita, vendo vídeo de revisão de produto, abrindo caixa para revisar maquiagem, não sei o quê. Não que isso não possa ser um entretenimento, mas tem que tomar muito cuidado, porque o brain rot, que é o cérebro podre numa tradução literal mesmo, essa estafa vem disso. Vem do excesso de informação. E aqui já vamos levantar um dado para levantar mais polêmica ainda. Não sei se vocês sabem, mas nós, na atualidade, recebemos em média 5.000 anúncios por dia. 5.000 anúncios. Tá Como que o fácil. cérebro lida com isso? Complicado, né, Ivo? Demais. E até pegando esse ponto que você falou, cara, 5.000 anúncios por dia. E pensando no que você falou agora sobre o scroll down, né? Que a galera fica fazendo aí e não percebe. Mas acho que é legal a gente trazer um outro ponto para cá, reflexivo também, que é assim, cara, quando o cérebro tá vendo aquilo que tá passando na sua linha do tempo, aquilo tá estimulando ele a buscar conexões referentes àquilo, né? Então você fala assim, mas quando eu vejo algo negativo eu passo rapidinho. O passo rapidinho já foi, o cérebro já buscou alguma conexão que tá ali gravada no seu córtex, cara, o que tá associado com isso que ele tá vendo, o que tá aparecendo mais vezes, e vai levar você a prestar mais atenção nisso, a criar mais química que vai fortalecer as conexões ligadas àquilo que você está vendo, seja bom ou ruim. Isso é um ponto de atenção, né? Porque por mais que a gente fale assim, não tô nem aí. Nem tudo conscientiza, Ivo. O importante Exatamente. É que nem tudo conscientiza. Então você pode ali estar nem tô ouvindo, mas o teu cérebro tá. Tenha certeza disso. E aí é o problema.
Exatamente isso. Não à toa a gente tem estudos aí hoje que mostram que, por exemplo, crianças que têm um tempo excessivo, se eu não me engano, por volta de 4 a 5 horas aí, acaba tendo 30% mais chances de desenvolver TDAH, né? Cara, ser Exato. especialista nisso é engraçado, que a pessoa chega hoje e fala assim, né? Eu estou com TDAH. Ou, fulano é autista. A gente está entrando numa linha também, acho que é muito preocupante de já, cara, determinar o que está acontecendo com as pessoas, né? Então ninguém olha o comportamento por trás. Chega lá, fala, o cara fica 8, 9 horas por dia no celular, cara, não desenvolve o cérebro como precisa, não foca onde precisa, não faz exercício, a alimentação não tá legal, não dorme legal, e aí vai a algum lugar, o cara fala, TDAH, e aí dá-lhe remédio, né? Quando na verdade a Perfeito. resposta deveria ser o contrário, né, cara? Vamos olhar o que tá acontecendo por trás. Eu faço uma analogia, Ivo, sobre isso, que é super importante. Por exemplo, na questão física, se você tem um problema na tua perna direita, a tua tendência vai ser apoiar em excesso na perna esquerda, e com o tempo passa a doer tua perna esquerda também. E aí você fala assim, nossa, eu tenho um problema na perna esquerda. Só que a pessoa não olhou que ela já tinha um problema na perna direita e ela precisava talvez de um equilíbrio e melhorar a direita antes de apoiar muito mais a esquerda. Na questão física, isso é completamente plausível. A pessoa olha e fala, não, mas isso ali é lógico, Diogo. Qual que é o problema disso? É lógico. Mas na questão mental também é. Porque a pessoa muitas vezes cria sintomas não por ter um transtorno, mas porque ela tem hábitos ruins. E se ela tem um transtorno, é pior ainda. Porque se aquilo, vamos fazer uma escala de valor aqui, se o transtorno causaria 10 de prejuízo para ela, um transtorno somado a maus hábitos causa 100 de prejuízo. E aí a pessoa fala, não, o transtorno está acabando com a minha vida. Será? É, Provavelmente é o hábito que está acabando com a tua vida e não o transtorno em si. Ele é muito ajuda, mas isso. não é o principal. E é muito difícil a gente olhar pra gente mesmo, né? A gente até discutiu, acho que foi no nosso episódio que estava falando sobre empatia e compaixão. É muito fácil a gente olhar para o outro e reconhecer o sofrimento do outro, mas é difícil olhar para a gente e perceber que a gente sofre, né? Inclusive por uma questão cerebral, que o cérebro quer economizar energia, ele não quer parar para pensar onde está errado, onde eu estou errando por aqui. E aí vem mais dados, né? A gente for olhar hoje, cara, adolescentes e adultos que têm o uso acima de 3 horas por dia de redes sociais apresentam níveis muito mais alarmantes de ansiedade, de depressão, e Uhum. tudo isso porque a gente tem uma hiperatividade da amígdala ali, né? Que fica naquela, cara, constante validação ali por será que vou ter curtida? Será que vou ter comentário? Será que vão compartilhar minha história? O que está acontecendo? E aí, puxando um outro podcast, a gente discutiu sobre sono também. Existe também uma outra questão preocupante, né? Porque tem vários estudos, tem inclusive, eu não me lembro agora o nome dele, mas um que foi feito por Harvard, pela Medical School, que ele mostra que a galera que utiliza o dispositivo antes de dormir reduz em média a produção de melatonina em quase 70%. Cara, se a gente precisa de melatonina para ter todos os estágios do sono necessários, e aí? Né? Eu acho que é legal você pontuar um pouco disso Sim. agora. Quando a gente olha o nosso dia a dia, cara, excesso de telas, excesso de mídias sociais, reuniões digitais, etc. Na hora de dormir, você saca o telefone e deixa eu ver mais um pouco de mídia social ou assistir um filme aqui no escuro ainda, que além de detonar ali a sua visão, vai, cara, prejudicar a produção em quase 70% da melatonina necessária. E aí É, começa a pular estágio de sono, né? E aí, o que que isso vai virar, cara? é, e aí você olha, Ivo, para qual questão? Primeiramente, quando você fala de sono, tem estudos já mostrando que, claro, a tecnologia é excelente, nós temos que evoluir, mas desde que nós entramos na era da energia elétrica, na era da luz artificial, nós estamos dormindo geração a geração mais tarde. Alguns estudos mostraram que, por exemplo, a era dos celulares ela acabou colocando 15 minutos a menos de sono já para as pessoas. Ah, é pouco. Agora imagine geração por geração dormindo 15, 20 minutos a menos. Daqui a pouco você está dormindo 1 hora a menos, 2 horas a menos, 3 horas a menos. E toda a arquitetura do sono não evolui tão rápido. Porque, como eu falei anteriormente, para você conseguir ter uma evolução nessa arquitetura do sono, milhares de anos. Milhares de anos. A mesma coisa ocorre para você desenvolver novos hábitos. Nós, seres humanos, teremos uma tendência a desenvolver hábitos de uma forma mais fácil ou mais difícil. Como nós não temos, Ivo, um hábito já intrínseco para leitura, por exemplo, vai demorar. Por isso que a criança demora para ler, demora para entender as letras, demora para juntar palavras. Só que daí imagine só, você tem uma tela atrapalhando todo esse processo. O que ela vai preferir?
Aí você se pergunta, e veja, pessoal, não estou fazendo uma crítica a nenhum laudo e nenhum diagnóstico, não entendam como errado, Só um pouquinho. tá? Só um pouquinho. Mas entendo da seguinte maneira, será que esse boom de disléxicos, esse boom de crianças que não leem, esse boom de crianças que estão com TDAH, não fomos nós mesmos que demos a eles esses problemas? É só uma reflexão, não é uma crítica. Adultos infantilizados. Acho que dá para Adultos utilizar o mesmo paralelo, né, cara? Sim. Para isso daí. Depressão crescendo todo ano. Aí me falam assim, não, mas já existia depressão. Tudo bem. Só que pensam o seguinte, a década de 90 foi muito rica para jogar para o mercado todos os antidepressivos. Se nós estivéssemos resolvendo as depressões e se o tratamento tivesse sido efetivo, a tendência era que não existissem mais deprimidos. E está sendo totalmente o oposto. Nós não estamos resolvendo as depressões. É um fato. E estão existindo mais comprimidos, né? O pé da letra. Exatamente. Mais comprimido, mais acesso à terapia, mais acesso à informação. E por que nós não estamos vencendo tudo isso? Será que esse brain rot não está envolvido? Com certeza, Ivo. Com certeza absoluta. Eu concordo, cara. E dá pra gente ir um pouco mais além, né? Tentando transformar um pouquinho disso aí em perguntas também, o pessoal poder te ouvir. Cara, quando a gente começa a falar desse impacto que a gente tem ali no pré-frontal nosso, que é responsável pela atenção, pelo planejamento, inclusive, a gente vai ter outros, além de tudo que a gente já falou, né? Do impacto no sono, menos melatonina, enfim, tudo está acontecendo. A gente tem uma questão super importante também, que é a criatividade começa a ir embora, né? Porque, cara, você não consegue manter a atenção, você não consegue se planejar, você começa a ser menos criativo, ter problemas com relação a sono. Não tem como você estar bem, você fazer coisas interessantes, você conseguir efetivamente encontrar um propósito, conseguir ficar mais feliz, se a gente, na prática, cara, tá detonando ali, acho que de uma forma assim, errada, mais direta pessoal, o nosso núcleo accumbens, né, bicho? Que é o responsável ali pela recompensa do cérebro. Então, cara, como que a gente tá ao pé da letra criando uma deterioração cerebral e não quer esperar um resultado muito negativo disso? E aí, para piorar, só onde você colocar, a gente tem uma outra questão que é, cara, estão surgindo aí milhares, e agora acho que sim, é uma crítica não direta para ninguém, mas uma crítica à forma que acontece, mas milhares de profissionais que têm se colocado como a solução para a saúde mental, com metodologias que resolvem o seu problema, que te fazem criar um hábito em 21 dias, que trazem respostas para tudo. E aí quando você vai olhar, cara, não tem um histórico de sucesso, não tem uma boa formação, ou está no meio de uma formação, ou não conhece direito, está só aproveitando para ganhar dinheiro, e é muito mais complicado, né? Acho que entra um pouco daquilo que a gente fala sobre empatia e compaixão. Cara, não dá para querer matar um sofrimento seu por escassez ou alguma coisa assim a custo de outras pessoas. Não dá para ver uma outra pessoa sofrendo e achar que uma fórmula mágica sua é para todo mundo, porque são estruturas cerebrais diferentes, são crenças diferentes, né? São situações diferentes financeiras. As pessoas não têm condição de pegar uma fórmula mágica e fazer isso hoje. Acho que a única forma é cada um aprender a olhar para si e buscar as coisas que mais funcionam. Então eu acho ao pé da letra assim meio que uma sacanagem quando muita gente começa a aparecer, porque eu vou te contar porque acontece isso no seu cérebro. Cara, então conta o que acontece com as áreas do seu cérebro, o que está acontecendo em termos biológicos. Não vai contar que algo funciona assim porque você não faz A, não faz A, nem B, nem C. Cara, eu não faço, outro cara faz, o outro não, aquela menina não faz. São vidas diferentes, né? Então eu acho muito perigoso a gente colocar todo mundo no mesmo patamar e falar, vem comigo, isso aqui vai funcionar para vocês, e aí se aproveitar da ignorância, não da ignorância ruim, mas no sentido de ignorar aquele assunto, para usar algumas palavras difíceis e fazer que isso daí torne você uma pessoa especial, uma pessoa importante, e comprem seu curso e vão atrás de você. É muito ruim isso quando a gente vê o que está acontecendo nesse cenário nosso a nível mundial, com as crianças, adolescentes e mesmo adultos, e ver surgir essas soluções mágicas que a gente sabe que na prática não tem como ter o efeito que eles prometem para todo mundo. E não ficando em cima do muro, Ivo, seria charlatanismo. Seria total charlatanismo. Ao pé da letra. Eu já coloco aqui diretamente para todos vocês. Não temos ainda uma noção completa do que é depressão, do que é ansiedade, do que é esquizofrenia em termos biológicos. Nós não temos essa noção. Algumas teorias dizem o quê? Que lá no nosso sistema límbico, por exemplo, o símbolo anterior, o sistema ele vai se comunicar com o nosso córtex pré-frontal, que é esse córtex do julgamento, é o córtex da planejamento. Então, as pessoas que têm algumas doenças psiquiátricas, alguns transtornos psiquiátricos, e aí vem depressão, vem esquizofrenia,
vem o próprio TDAH, vem o espectro autista, se pensa que há uma disfunção desse córtex pré-frontal e uma comunicação errada com o teu sistema límbico. E com isso, são pessoas que não conseguem, por exemplo, julgar as coisas. Eu li um artigo muito interessante sobre TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que o autor dizia uma palavra muito interessante para resumir o TOC. O TOC é um super hábito. O TOC é um hábito em excesso. É alguém que não consegue julgar perfeitamente essa questão do hábito em excesso. Então a pessoa precisa lavar as mãos 30 vezes. Ela precisa fazer 10 aberturas de portas e fechamentos para conseguir sair de casa. Então, quando você tem tudo isso muito exagerado, exacerbado, acaba dando problema. E aí eu digo o seguinte, os extremos sempre serão problemas. Isso é uma coisa que nós temos que gravar. Você usar tecnologia em excesso é um problema e não usar também vai se tornar um problema no mundo atual. Então tem que aprender, você tem que saber fazer essas questões. Agora, quando uma pessoa te promete que em 21 dias vai mudar a tua vida, não é nada assim, não vai fazer isso, não vai conseguir. Porque toda essa circuitaria cerebral, essa comunicação que você já faz há décadas do teu sistema límbico, com o teu córtex pré-frontal e vice-versa, um indo para o outro e outro voltando com esse sistema, não se resolve do dia para a noite. Se resolve com muita força de vontade, com muito significado, com muita expectativa boa, porque se você tiver uma expectativa ruim, eu vou fazer dieta e vou sofrer, claro que não vai dar certo. Eu vou fazer dieta, eu vou melhorar minha saúde, eu vou melhorar meu corpo e por aí nós vamos. Então, quando eu falo, por exemplo, dessa questão de hábitos, e o brain rot acho que entra muito ali, e você falou muito bem da criatividade, Ivo, como que uma pessoa vai ter circuitaria, vai gastar energia fazendo coisas úteis na vida dela, se ela está gastando 8 horas por dia numa rede social, vendo brincadeira, vendo coisa inútil, não lendo livros. E aí, vários estudos já mostram para nós que nós, seres humanos, perdemos vocabulário. E um dos motivos é falta de leitura. Mas outro motivo também é telas. Nós não estamos mais escrevendo com as mãos. Você imagina agora em época de chat GPT, então, né? Acabou, né? Aí a gente vai... Mais uma vez, a pessoa que já tiver uma leitura muito boa e tiver muito conteúdo, ela só pega o chat GPT para organizar o conteúdo que ela já tem na cabeça dela. Uhum. Agora, quem não tem conteúdo nenhum, não vai ter, aí que não vai ter. Esquece. E aí, deixa eu pegar esse gancho agora, cara, porque quando a gente começa a falar desse efeito acontecendo no nosso cérebro, vamos pensar em termos de hipocampo, né? Lembrando a galera ali, a área do cérebro é responsável por consolidar os pensamentos. Cara, o que acontece com o hipocampo, já que assim, questões de planejamento, questão de criatividade, etc., tá indo embora. O que vai acontecer, então, com o hipocampo, que é crucial para a nossa memória em situações como essa, cara? O tempo todo distraídos, notificações, busca ali por likes, dopamina, etc. E nosso hipocampo na história? O que você não usa, atrofia. Ponto final. Essa é a regra cerebral. E nós sabemos também que a carga que as telas estão gerando para nós é uma carga de estresse. Uhum. É uma mesmo que as pessoas não percebam, né? Sim, exatamente. Porque notem o seguinte, na rede social, alguém posta que tá triste hoje porque perdeu dinheiro? Não. Alguém posta que tá com o casamento em ruínas? Não. E aí a pessoa começa a falar, nossa, minha vida é uma desgraça mesmo. Inconscientemente ela pensa isso até. Porque aqui, o fulano tá rico, tá com um emprego novo, e eu aqui com esse emprego que eu não gosto, com um casamento em ruínas. E isso é uma carga de estresse. Ela pode não se sentir estressada, mas olhe para essa pessoa, ela está muito mais irritável, então ela consegue se irritar muito mais fácil, ela tem menos paciência. E aí, meu amigo, é cortisol cronicamente sendo jorrado no teu corpo. E nós sabemos que lá no hipocampo, Ivo, nós temos receptor de cortisol. Quando ele é temporário, excelente, porque ele vai fixar memórias melhor. Então, quando você tem ali um estresse temporário, isso é show de bola para o teu corpo, isso é show de bola para o teu cérebro, porque ele vai conseguir fixar melhor as matérias. Ele vai conseguir fixar melhor o que você estudou, o que você está fazendo, beleza. Agora, quando ele é cronicamente ativado, isso é destruição do hipocampo. E aí vem essa onda do esquecimento, a sociedade do cansaço, e aí nós estamos com o problema que nós temos hoje.
E aí, pensando e tentando conectar um pouco mais pontos agora, então, já que a gente falou aí de hipocampo, cara, vamos tentar explicar um pouquinho mais, acho que é legal o pessoal entender também, por que que o excesso de uso de mídias sociais também aumenta a atividade ali da amígdala e acaba causando mais ansiedade, né? Porque se fosse comparar o estresse crônico, tal qual um diabetes tipo 2, por exemplo, o cara é invisível, você não percebe. Os sinais são sutis, você tem que estar muito atento àquilo que está acontecendo ali no geral e etc. Senão você não percebe e de repente vem a bomba. Né? Ali já aconteceu, você está ali com um desgaste muito grande, cara, sua vida vira uma loucura. E acho que é legal o pessoal entender também qual que é o papel da amígdala nisso daí, né? Porque a gente está o tempo todo ali navegando, etc., ficando mais ansioso. Cara, e a amígdala cerebral? Explica um pouquinho pro pessoal entender aí que aquilo que a gente não usa tende a atrofiar e aquilo que a gente usa muito, o que vai rolar? Nesse momento estamos enfrentando aqui um problema técnico. O Diogo está travado aqui na tela, então deixa eu ir conversando com vocês aí até o Diogo voltar para cá. Deixa eu pensar em algum assunto rápido aqui para inventar. Volta, Diogo, pelo amor de Deus. Ele está voltando, começou a se mexer aqui, só não tem som. Então, eu não sei se ouviu aí, Diogo, o papel da amígdala, né, cara? O que está acontecendo com ela? Já que aquilo que a gente usa muito pouco ou não usa tende a atrofiar, e aquilo que a gente utiliza muito. Perfeito, perfeito. Problemas técnicos, estamos sempre ao vivo aqui, isso faz parte. Não Assim, tem problema. É barulho do filho correndo no fundo, cachorro do vizinho, uma É, loucura, cara. aqui não é rede social, aqui é vida real, pessoal. Total. Com problemas e a gente não corta os problemas, então a gente coloca no ar os problemas também. O que acontece, então, basicamente, é assim, vamos fazer um paralelo. Duas eras da nossa sociedade. Pense naqueles monges copistas lá nas abadias que copiavam toda a temática grega, toda a filosofia grega. Eles passaram anos na vida deles passando para o papel a caneta de pena, aquela caneta tinta de pena mesmo, todo o conhecimento complexíssimo grego. Eles copiaram toda a filosofia grega, Platão, Aristóteles, eles copiaram tudo. Agora você pega um jovem dinâmico de 2024 que recebe 5.000 anúncios todo dia, que tá passando Reels de 30 segundos, 40 segundos o tempo todo. Qual é a mensagem que o monge copista dava pro cérebro dele? Você acha que ele era uma pessoa frustrada por as coisas não acontecerem do dia pra noite, Ivo? Claro que não. Você acha que ele era uma pessoa que tinha aquele medo da morte, como nós temos hoje em dia, porque nós temos uma noção que nós não estamos fazendo nada, e na verdade nós estamos fazendo 1000 vezes mais que as outras gerações fizeram? Não tinha. Por quê? Primeiramente, ele tinha um significado na vida. Nós não estamos tendo significado. Segundo ponto, o nosso conteúdo é conteúdo de segundos. Como que você vai dar para uma pessoa um conteúdo da vida? Você fala assim, olha, Ivo, talvez daqui a 10 anos você fique bom na tua profissão. Ah, mas como 10 anos? Não quero. Não quero. Ponto final. Eu quero ficar bom daqui a 3 dias, a 4 dias. Não dá certo. Então, basicamente, o que tem acontecido é que o cérebro do monge copista e o nosso cérebro de 2024 é igual. Só que ele estava numa adequação biológica e nós não estamos mais. E aí a amígdala está super acesa, jorrando aquela ansiedade. A pessoa não consegue mais... O que a terapia cognitivo-comportamental faz, por exemplo? Ela faz você conscientizar essa ansiedade. Ela traz à tona o quê? Teu córtex pré-frontal funcionando e falando, Diogo, calma, relaxe. Você apenas está numa sala de aula, não tem motivo para você ficar nervoso. Calma, respira, vamos lá. E nós precisamos disso por quê? Porque a biologia, como o professor Leandro bem fala, é lenta. A biologia não ocorre do dia para a noite.
Então, se você está consumindo conteúdos que duram 30 segundos, 40 segundos o tempo todo, o que você mostra para o teu cérebro que é o correto? Eu estou há 1 minuto na sala de aula e não aguento mais. Eu estou ouvindo esse podcast que tem conteúdo interessante e não aguento mais. Eu estou super nervoso. Por quê? Porque eu estou acostumado o dia inteiro a receber conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos. E é essa a representação que você forneceu para o teu cérebro. Tá, mas como que eu mudo isso? Menos tela, mais objetivos como leitura, escrita, arte, instrumento musical, esporte. Aí talvez você fique um pouquinho melhor dessa tua ansiedade. E vai tomar tempo, né? Com Eu acho que certeza. esse é um ponto importante também, Com porque certeza. esquece se alguém vê, não, isso vai ser rápido, vamos mudar aqui, etc. A tendência, como você falou, vai ser querer resultados rápidos, e aí vão acabar entrando remédios, né? Ou a pessoa vai começar a amaldiçoar a vida falando que merda, a vida de todo mundo é legal, porque é o que eu vejo no Instagram, e aí te gera mais ainda depressão, te gera mais ansiedade, cara, faz o cérebro ficar muito mais doente. Mas eu acho que a gente tem uma boa notícia aqui, que da mesma forma que o nosso cérebro também cara, não sabe o que é certo ou errado, se aquilo é bom ou ruim pra gente, etc. Se a gente colocar foco, ele vai trabalhar em cima disso, mesmo que prejudique a nossa saúde. Ele também tem algo chamado neuroplasticidade que pode ajudar a gente a reverter, né? Então, imagina quando a gente fala de plasticidade cerebral, se a gente resolve ao pé da letra, cara, executar uma rotina em prol daquilo que nós queremos, ou seja, eu vou acordar mais cedo, vou me exercitar, ou eu vou meditar, ou eu vou para minha oração, vou fazer exercício, vou mudar a minha alimentação, vou ter um tempo para mim, vou tentar não me preocupar tanto no trabalho, a gente começa, de uma certa forma, a mudar o input que vai para o nosso cérebro, né? Ou seja, mudar os sinais que ele recebe, e aí depois de uns bons meses, se não anos, para conseguir reverter isso, a tendência é que a gente veja uma mudança muito grande na saúde e uma mudança de comportamento nosso, inclusive. Porque ele começa a voltar para aquele estado base que ele gosta, que seria o ideal para Sim. ele, e a gente começa a perceber a vida de um jeito diferente, né, cara? Então, acho que é legal E, você falar um pouquinho dessa questão aí de ele muda, e, mas a disciplina e a paciência, eles são fundamentais, cara. e aí, vou entrar em polêmica porque não temos medo de polêmica e não estou nem aí com, não estamos nem aí com relação a isso, como disse o A professor Leandro. gente, a gente gosta muito de polêmica Tá? aqui, cara. A gente só não pode falar É, de groselha que tem e para mim patrocinador. não é polêmica, porque é realidade cerebral. Há muitas vezes as pessoas falam o seguinte, não, o meu comportamento tem gerado problemas para mim porque a sociedade não aceita como eu sou. Porque eu sou uma pessoa que não estou sendo aceita socialmente falando. E, na verdade, nós temos que ter a humildade e a decência de entender que nós, como seres humanos, não decidimos muita coisa. O cérebro é assim, ponto final. Portanto, se a partir de amanhã eu decidir ter 150 quilos por vontade própria e eu acabar falando que eu estou tendo problemas porque a sociedade não me aceita com 150 quilos, mentira, mentira. Se amanhã eu começar a dormir 3 horas por noite e aí eu começar a ter problemas de saúde por causa disso, alguém vai dizer assim, não, é porque vocês têm preconceito contra pessoas que dormem 3 horas por noite. Não, não é. Nós temos que entender como nosso cérebro funciona. Nós temos que entender que consumo de álcool é problema, que consumo de açúcar em excesso é problema, que você ficar viciado ou viciada em pornografia é problema. Não é porque a sociedade tem um preconceito contra isso. Que você engordar em excesso é problema. Então é muito mais fácil, se você quiser mudar, se você quiser melhorar de vida, aceitar as coisas que estão erradas na tua vida. E aí, com isso, você muda o foco. Beleza, o que eu preciso melhorar? Se eu tenho relacionamentos que não estão saudáveis, por que as coisas são assim? Por que está acontecendo isso na minha vida? E porque grande parte das vezes, só um parênteses, na verdade não é a outra pessoa, né? É que é mais fácil jogar a culpa na outra pessoa do que assumir a própria culpa. Eu tenho vários pacientes no consultório que, quando vinham com a questão de relacionamento, diziam assim: ah, não, é porque hoje nenhuma mulher vale nada, é porque hoje nenhum homem vale nada. Daí a pergunta que vem, tá, e você, tá fazendo o que para valer alguma coisa? Qual que é a representação que você está dando aos outros? Se você tem esse tipo de representação, é claro que você vai encontrar na sociedade pessoas que vão afirmar a tua representação. E quando a gente fala, por exemplo, do brain rot, que é esse termo que veio,
Se a pessoa ela coloca na cabeça que tudo é assim mesmo, é cansaço, é problema, não tem mais como sair da rede social, tudo é vício, não sei o quê, ela só vai estar fomentando aquilo que já está acontecendo, ponto final. É exatamente isso. E o cérebro, ele vai aumentar as conexões e vai querer mais disso, né? Perfeitamente. Mesmo que seja ruim, a pessoa fala assim, mas teve alguém que comentou uma vez no podcast nosso, nos comentários, e falou assim, mas não tem muita lógica que vocês falam, por que o cérebro ia querer que eu detonasse minha saúde? Cara, é simples, porque quem dá atenção em algo somos nós. O cérebro vai executar aquilo que a gente está, na prática, colocando foco e colocando fé e colocando força. Ou seja, se você resolve o tempo todo ficar na pornografia é ruim, cara, ele vai querer mais disso. Se você Mais resolve ser disso. uma pessoa negativa, ele vai querer ver mais isso. Né? Ou seja, a gente busca as conexões, ele vai encontrar as conexões, vai fortalecer quimicamente as conexões e a gente vai receber mais. Né? É simples, na verdade, se eu afirmo isso. para mim mesmo todo dia que eu sou um falido, Ivo, Você eu tá vou perceber coisas ferrado. mais falidas, entendeu? Eu vou Exatamente. perder dinheiro sem eu perceber. Eu vou entrar em negócio ruim sem perceber. Por quê? Porque o teu cérebro fala, Exatamente. beleza, você tá me dando esse tipo de referência, é esse tipo de referência que eu vou procurar. E as ações serão inconscientes, né? Isso Exato. que é o mais doido. E aí você nunca para falar assim, pô, por que está acontecendo? Ah, é mais fácil de falar. É azar, é destino, é Deus, etc. É o vizinho, é Sim, minha sim. esposa que não apoia, não sei o quê. Mas, de novo, você não para autorresponsabilidade, né? Para olhar para isso. E aí a gente vê esses termos como esse que vem piorando ainda mais a situação, detonando. É, e trazendo a gente para uma discussão como essa. E eu até queria pegar um outro ponto aqui, também, já para conectar esses outros assuntos. Cara, por que que a gente vê que hoje a fadiga mental, por exemplo, ela está sendo muito relacionada a aumentos de casos de burnout e depressão? Ou seja, por que que você fadigar o seu cérebro te leva, te coloca mais próximo ali de ter uma crise de burnout ou de desenvolver a depressão, cara? Dá para falar um pouco dessa Claro, claro. correlação? O termo burnout ele veio já da década de 70, para quem não sabe, que hoje a gente abrasileirou ele para estafa mental. Então nós temos ali já um diagnóstico de burnout. E o burnout é o quê? É aquela estafa relacionada ao trabalho. Então esse é um termo que nós precisamos utilizar sempre com relação ao trabalho. E aí você pergunta assim, tá, por que que nós estamos tendo hoje muito mais depressão e burnout do que nós tínhamos antigamente? As pessoas também trabalhavam, as pessoas também produziam, a vida também não era fácil. Hoje nós temos um conforto, Ivo, que com certeza quem morou na década de 20, para ter uma noção, Rockefeller, 1919, o cara mais rico do mundo, morreu por uma infecção, morreu por uma sepse, que hoje é tratada facilmente por um antibiótico. Então dizer que a vida era fácil naquela época não era, o passado não era fácil. Hoje nós temos facilidades que não tinham antigamente. Mas por que que então nós temos muito menos saúde mental em termos práticos? Por aquilo. Nós estamos com um cérebro que ainda está ligado a toda aquela genética do passado e que precisa ser alimentado com coisas básicas do tipo olhar um pôr do sol, conviver com a natureza, viver o que chamam hoje do simples da vida, mas não ser simplório, são coisas totalmente diferentes. Não é você não produzir, é você viver bem o simples da vida. Então, contato pessoal, abraço, carinho, consumo de água, consumo de bons alimentos. Tudo isso vai fazer com que o teu cérebro volte àquele standard, aquele padrão. Só que aí você pega hoje uma tecnologia que faz com que você consiga alcançar o teu colaborador às 11 horas da noite. Que faz com que você consiga trabalhar quanto tempo você quiser, de qualquer lugar do mundo. E se você não conseguir ter aquela mensuração, Ivo, olha, chega, eu preciso descansar, preciso dormir, claro que você vai chegar numa estafa mental. E aí que mora o grande problema. Porque aí você consumiu todos os teus neurotransmissores, você está ali não conseguindo mais estimular o teu cérebro, você está super cansado, e aí você faz o quê? Cafeína que bloqueia a tua adenosina, e bloqueando a adenosina você dá aquele up artificial para o teu cérebro funcionar mais um pouco. Aí é energético, 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 cafeína, 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 e você está destruindo o teu cérebro. Porque nós sabemos que pessoa que dorme mal perde áreas cerebrais, atrofia áreas cerebrais. E sono Então aí não que se está recupera, né?
Não se recupera. Não é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Então é tudo um ciclo que leva você a ter muito mais depressão, ansiedade, leva muito mais a pensamentos ruins. Porque quem aqui nunca esteve super cansado e começou a ver a vida cinza mesmo? Olha, não tem Eu aqui, minha solução. sogra chega em casa, a impressão que eu tenho é essa, cara. Faz tempo que eu não falo dela, preciso falar porque ela veio aqui hoje. Dá a impressão de ficar cinza já o dia aqui, já fico estressado, já as coisas já não O, funcionam muito bem. o mundo em preto e branco. Ah, já muda tudo, cara. Então, sacanagem, né, cara? Não tem como não cutucar ela. Mas olha só, deixa eu conectar o que a gente tá falando aqui agora com o ponto do nosso último podcast, que a gente falou de empatia e compaixão. Por que o consumo excessivo de redes sociais, cara, ele na prática reduz a empatia ou a conexão interpessoal? O que acontece ali no cérebro para a gente chegar nesse ponto de caramba, você não conseguir ser mais empático, não conseguir ter mais compaixão, ou você passar a ter menos compaixão? O que está acontecendo ali dentro do nosso cérebro para que isso ocorra? Tanto a empatia e a compaixão são questões humanas. Esse é o primeiro ponto. A gente já coloca esse ponto porque o teu cachorro não vai ter uma compaixão, ele não vai querer aliviar o sofrimento de ninguém. Por mais que as pessoas hoje achem, nossa, meu cachorro sente a minha tristeza e ele quer aliviar os meus dramas. Não, é você que dá o significado pro contato, desculpe, acabar com essa com esse achado que as pessoas têm hoje em dia, mas é você que dá significado a uma sensação boa de estar com o teu cachorro dormindo junto com você, de estar com ele ali. Mas quem de fato tem compaixão e tem empatia é o ser humano. É ele que consegue se colocar nesse lugar. E aí você entende, Ivo, que a compaixão e a empatia requerem o quê? Primeiro, treinamento. Então, aquela pessoa que faz situações empáticas, que tem, por exemplo, um trabalho que gera para ela uma empatia, vai ter uma chance muito maior. E isso não é artificial, tá, pessoal? É uma coisa natural do cérebro mesmo. É uma coisa que a gente tem que fazer. Ela vai ter uma tendência a ser muito mais empática no dia a dia dela. A pessoa que alivia o sofrimento dos outros vai ter uma tendência a fazer mais disso, porque isso gera para o cérebro uma recompensa sim. Agora, pense naquele ser que fica 8 horas na rede social. O que a rede social faz de bem para os outros? Tá? Detalhe que não precisa ter notícias negativas nesse meio, né? Estamos falando só de não. você tá rolando ali, porque tem outro termo também que é o doom scrolling, que é aquelas pessoas que de tanta ver coisa negativa, cara, só vem coisa negativa no feed, ou seja, é pior ainda, né? É pior ainda, né? E aí a pessoa olha para a vida dela como algo insignificante. O pré-frontal dela não está sendo ativado para que ela raciocine como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso me colocar na mente dessa pessoa, como eu posso me colocar no lugar dessa pessoa. Não está. Ela está ali viciada no quê? Notem o seguinte, uma pessoa dependente química, por mais boa que ela seja, naquela fissura de conseguir a droga, ela faz qualquer coisa. Ela assalta, ela rouba a mãe, ela rouba o pai, ela passa a mão em dinheiro que não é dela. E não é porque ela se tornou, às vezes, uma pessoa que ela tem um caráter ruim. Não é só isso. É porque ela está em busca da droga, ela está em busca daquele vício. E a rede social, o scrolling, é um vício também. E aí, você acha que aquela pessoa que está viciada em telas, ela está pensando no esposo, ela está pensando na esposa, ela está pensando no filho, ela está pensando naquele que sofre? Não. Ela está apenas ali rolando uma tela, vendo vídeo de cachorrinho, vendo qualquer coisa. Então, de fato, a empatia e compaixão consomem muita energia para o nosso cérebro. E nós fizemos um episódio inteiro sobre isso, vocês podem até voltar e dar uma olhadinha, mas isso requer treino, isso requer fazer esse estímulo. Coisa que hoje em dia, infelizmente, com 8, 9 horas de tela, Esquece. não vai ser feito, né? Esquece. E você falou que é bem interessante agora, que é muito comum a gente ver os pais hoje em dia, né? Muitos pais aí que o filho tá lá desesperado por atenção, brincando do lado, olhando, chamando, e a pessoa tá ali no celular, parece um zumbi, né, cara? Perfeito. Polêmicas vindo aí, é bizarro isso, porque assim, cara, é seu filho, é sua filha que tá ali querendo atenção, que precisa da atenção, inclusive, para um desenvolvimento saudável, para que se sinta mais seguro, né? A primeira não, pessoa, cara. Ivo, a primeira pessoa a eliminar a tela em casa é o pai e a mãe, antes de pensar no filho.
Tá? Se você tem um filho que está viciado em tela, você vai ter que ser o primeiro a colocar o celular lá no teu quarto quando chega em casa e conviver com a família e esquecer um pouco essa porcaria. Porque é isso que tem que ocorrer. É, Tá? super crítico nesse ponto aí, ruim, né, cara? Enfim, porque se hoje a gente já vê um excesso de adultos infantilizados, a gente for olhar uma linha futura, é mais preocupante ainda, né? Porque as crianças Não, estão recebendo zero é do que só elas ver, precisam. é só ver o episódio do avião, que tá na polêmica atual, que eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso. É Tá? verdade, boa. Boa, Sabe? fala um pouquinho para a gente poder começar o nosso fechamento aqui. Pra quem não se lembra, pra lembrar vocês, todo mundo deve saber nessa altura do campeonato, porque tá todo mundo rolando isso já no Instagram. A criança queria sentar numa janela que não era dela, e uma mãe começou a brigar com a pessoa que estava sentada naquela janela porque tinha que sair, porque a criança queria, porque queria, porque queria. Ela usou erroneamente o termo empatia até. Ah, mas isso Ah, é mas padrão, né, cara? padrão? Quase todo mundo fala de empatia e compaixão, Né? sequer sabe o significado. Agora a pergunta, Ivo, é o que leva um adulto que, em tese, já está com seu pré-frontal maturado, porque já passou dos 30 anos, brigar com alguém por causa de um lugar no avião, sendo que essa criança não era nem neurodivergente nem nada, era apenas uma criança birrenta querendo aquele lugar. E olha o prejuízo que essa pessoa levou, porque foi filmado, está em redes sociais, ela vai receber um processo. E aí você pergunta, o pré-frontal dessa pessoa não estava ativo naquele momento? Tá? Qual é o exemplo que você dá para um filho quando faz isso? De brigar por uma coisa fútil, de não conseguir baixar o teu tom, sentar ao lado da criança e falar, não, aqui é o lugar dela, aqui é o teu, a passagem tua é essa, a passagem dela é aquela que ela está sentada, então você vai sentar agora quietinho, observar a paisagem daqui onde você está observando, e é assim que as coisas são. Ponto final. E isso é importante, né? Porque, Total. inclusive, o que essa criança viu e sentiu, a carga química que ela teve, certamente vai criar uma conexão bizarra no cérebro dela ali, que vai para o inconsciente dela, que vai ser fortalecido e que vai vir à tona no futuro. Essa, não sei se era menino ou menina, mas esse é o futuro menino que, se não for corrigido agora, vai dar um tapa na mulher quando receber um não, Pois é. tá? Vai lá no trabalho sair na mão com um colega de trabalho porque recebeu um feedback negativo. É. E Tá? detalhe, a gente tem isso de não querer olhar, entender, vai um pouco do se colocar no lugar do outro, né? Cara, quem garante que aquela menina, primeiro ponto, será que ela não pagou para sentar ali? Porque a aérea hoje, cara, as que remarcar antes tem que pagar. Quem garante que não Sim, era o primeiro voo, era um sonho da pessoa ficar ali, que era poder ver uma coisa que está acontecendo. Tem várias questões que tinham que ser e relevadas antes parece, não, dali. não sei se é verdade, Ivo, mas Ah, comentaram, não sei se é verdade porque tudo na internet tem que ser conferido, que uhum. essa menina tinha síndrome do pânico mesmo, e que ela não voava confortavelmente. Então ela precisava ficar ali porque ela se sentia melhor, ela ia se sentir mais segura, uma coisa assim. E tem a ver, Então, né? Porque você consegue ver um espaço mais aberto, etc. A gente tem que pensar nisso, né, cara? É quase como se você vê uma pessoa, sei lá, na estrada, no farol atrás de você, e você dizer que todo mundo que dá farol atrás está errado. Cara, pode ser uma pessoa com sim, uma outra sim. pessoa do lado, com uma emergência ali por trás, não tem uma sirene para colocar. A Eu gente tem essa brinco, mania de pré-julgar já, né? Porque queremos alguma coisa e já eu colocar a brinco, nossa visão como se fosse a certa. Isso é complicado, cara. eu brinco muito, Ivo, que aqui na minha cidade o pessoal é muito folgado no trânsito no sentido de, taca a seta ali, para o carro onde for em local proibido, às vezes atrapalha o trânsito por completo. Veja, pode ser que atrás tenha só um apressadinho que quer ir embora logo, mas também é o jeito dele, né? Uhum, Só que atrás pode ter alguém que esteja infartado, indo para o hospital. Pode ser exatamente. uma, pode ser uma mãe com uma criança doente indo para o hospital. Pode ser alguém que está prestes a casar perdendo horário. Pode ser alguém que está com um compromisso inadiável e que vai ter ali uma mudança de vida que você está atrapalhando. Então vamos ter um pouco mais de percepção do mundo e não E se achar a última outra, bolacha do pacote, né? e inclusive ensinar o cérebro a não ficar, cara, o tempo todo aí ativando o sistema nervoso simpático pra gritar, né? Porque você deu farol, cara, você já fica puto, já, cara, sua visão já dilata, o sangue já começa a correr mais rápido e você começa a ficar maluco e nervoso já porque alguém deu farol, cara, atrás de você. Sai da frente e deixa passar, Sim, bicho. sim, deixa passar, deixa Sabe, passar. a gente muitas vezes insiste nessa de nós alimentamos o estresse, né? Ou nós alimentamos tem a criatura, dizem que existem um ditado que fala que temos dois lobos dentro da gente, dois animais, né?
E qual mais forte? Cara, mais forte é aquele que a gente alimenta. Qual a gente alimenta? Aquele que a gente coloca foco e atenção. E quem trabalha hoje com pessoas, empresas, hospitais, o que quer que seja, Ivo, tem que saber que briga a comprar. Eu vejo que nós estamos com uma inteligência Boa. emocional muito baixa, cara, muito baixa, em que você fica lá, às vezes vem alguém reclamar, e você sabe que é uma reclamação improcedente, que a pessoa está fazendo isso porque ela está estressada, ela está de mal com a vida. Então você ouve ela, entra por um ouvido e sai pelo outro, deixa ela reclamar, deixa ela desabafar, mas não causa uma intriga na equipe inteira, ou causa uma intriga na empresa inteira por causa de uma mera reclamação. Ou às vezes tem reclamação que faz sentido, a pessoa também deixa morrer, daí acaba não resolvendo problemas. E então, assim, qual é o impacto que nós estamos criando no nosso local, no nosso meio, por causa de falta de inteligência emocional? A se refletir para esse final de podcast aqui. Acho que é o que nós queremos para a nossa vida, né? Porque acho que acima disso cara, o que a gente quer no futuro? É muito como se falar assim, quero ficar tranquilo, quero ter grana, não sei o quê, mas e a saúde mental? Perfeito. Né? Perfeito. Cara, você conseguir respirar realmente, conseguir deitar e dormir, não ter aquele peso, não ter o córtex o tempo todo ali pesado, pensando, disparado, ansioso, isso não tem preço, cara. E de novo, começa pela gente, né? Não começa no remédio, começa revendo, assumindo a culpa, revendo as atitudes, mudando o comportamento, tendo mais disciplina. Mas aí que é difícil, né? Como diz o Cristiano Ronaldo, tá, eu te dou uma fórmula mágica, e aí, você consegue executar? E, cara, pois é. 98% não consegue. Não adianta. Não, claro que não. Claro que não. Enfim. Bom, é isso, cara. Porra, legal. Acho que conseguimos ter um bom papo, apesar da ausência do Leandro aqui. Acho que pegou mal no começo eu falar assim, pra variar. Cara, o intuito era falar, pra variar, ele tá trabalhando ou dando uma palestra ou em algum lugar que, cara, o cara a gente trabalha fala isso demais da porque conta. a agenda do Leandro é de super-humano mesmo, então o cara faz muita coisa. Consegue escrever 4 livros por ano, negócio bizarro, né, cara? Eu tô há 3 anos no primeiro que não sai, o cara tá no 4º livro desse ano, então... Mas enfim... Pois é. Para vocês que estão ouvindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado desse outro nosso bate-papo aqui no podcast Cerebrando, falando hoje sobre esse novo termo que vem assolando aí mídias digitais, internet e tudo mais, que é o brain rot, ou a deterioração do nosso cérebro, a podridão do cérebro que temos causado por única e excessiva culpa de cada um de nós. Temos esclarecido, espero eu, um pouco desse tema para vocês, principais dúvidas, como funciona o nosso cérebro, impactos negativos. E aproveitem para nos seguir aí nas nossas 2 mídias sociais, que é o nosso YouTube no @cerebrando e o nosso Instagram no @podcastcerebrando. Temos esse ano ainda mais 2 episódios. E aí encerramos e voltamos em algum momento, espero que breve, para a nossa temporada 4 com coisas incríveis, e falaremos ainda esse ano um deles sobre meditação, e aqui a gente vai comprar muita briga, então vamos deixar para o último tema do ano, que aí se o pessoal quiser xingar, comprar briga, a gente não vai estar vendo, a gente vai estar de férias em alguma praia e deixa o pessoal falar à vontade. Eu já ouvi agora The Tiger atrás desse episódio. Pô, e de repente vamos tentar no próximo, cara, na semana que vem, que vai ser o penúltimo, trazer um convidado, bater um papo com a gente aí, um pessoal para assistir também, né? É isso. Então, obrigado, gente. Nos falamos em breve aí. Deixa agora o doutor Diogo fazer o nosso fechamento por aqui. Valeu! Pessoal, mais uma vez agradeço muito pela presença de vocês. Para nós é muito importante, é muita dopamina sendo jorrada para produzir esse podcast, que nós amamos falar sobre esses assuntos. E nós amamos mais ainda saber que esses assuntos estão ajudando muitas pessoas. Se você gostou desse episódio, gostou de outros episódios, passe para quem você acha que faz sentido ouvir esse conteúdo. Eu penso que tudo que nós compartilhamos faz com que cresça em nós isso. E vamos tentar ter discussões muito mais assertivas. Vamos tentar nos contaminar no bom sentido com pessoas que leem muito, com pessoas que fazem coisas boas, como tocar instrumentos, falar de música, falar de assuntos inteligentes, falar sobre os novos livros que estão sendo lidos, sobre estudos. E é assim que nós construímos um cérebro muito mais descansado, muito mais produtivo e muito mais tranquilo em todos os contextos. E aí vem bem menos depressão, bem menos ansiedade. Estamos juntos. Muito obrigado
e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até mais.